Fala galera, meu nome é Thomas Alves, sou técnico do Seguro Social e atualmente trabalho na gerência executiva de Feira de Santana, na Bahia. Eu iniciei os meus estudos ainda em novembro de 2014, né? Quase 2 anos depois é que se realizou o concurso. Então eu comecei a estudar sem edital. Ao longo dessa jornada eu encontrei o Se Joga Vídeos, já conheci alguns professores de outros cursos preparatórios que eu já havia feito e não me arrependi. Os projetos como Caminhada, o Passaporte, Pocket Previdenciário, me manteve ali ativo, mesmo sem edital. Eu fazia questões, eu estudava a letra da lei e no dia da prova eu me senti bem à vontade, né? Eu acertei questões assim que foram primordiais para a minha aprovação. Eu acredito que vocês estão com uma equipe bem qualificada e se vocês permanecerem estudando com foco, vocês vão conseguir a tão sonhada aprovação. Grande abraço. Fala aí pessoal, tudo certinho? Eu sou o Ítalo Romano e a gente vai gravar agora umas questões com cursos anteriores, mas recentes, não é? Ano 2019, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoal, se liga, são 15 assertivas, banca CESP, e a gente vai conseguir resolvê-las assim de bate-pronto, bem rapidez, beleza? Então vamos nessa, olha só, vamos lá. Jorge, na qualidade de contribuinte individual, vinha contribuindo até o início do cumprimento da pena de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, não tendo feito mais contribuições. Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte. Então, na verdade, Jorge era um segurado, CADES-F, ele era um segurado contribuinte individual, comete um crime e vai preso. Lá preso, ele não continua contribuindo, porque ele não continua trabalhando como segurado facultativo, ou enfim, ele não continua contribuindo. Então aí pergunta, ele vai manter a qualidade de segurado até quando? Então, portanto, é aquele assunto, manutenção e perda da qualidade de segurado, aquelas 7 situações, não é? E aí tem, eu acho que a quarta situação, como a gente explica, que é 12 meses após o livramento, aquele que estava cumprindo pena. Ok? Então, portanto, olha, Jorge manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após o livramento. Ok? Então, portanto, certíssima! Certa, assertiva e fácil, né? Aí, Ítalo, você falou aí, então vamos revisar. Vamos revisar rapidamente? Vamos revisar? Até porque tem uma novidade, não é? Nessa passagem aqui na legislação. Então, se eu colocar aqui as situações, não é? As situações e o período de graça correspondente. O período de graça correspondente. Vamos nessa? São 7 situações. Todo mundo lembra, não é? O segurado que está em gozo de benefício, olha só, o cara está em gozo de benefício. Qual vai ser o período de graça dele? Vai ser sem limite de prazo, enquanto ele estiver sem limite de prazo, enquanto ele estiver gozando do benefício. E aqui tem uma novidade, vou botar em vermelho, tem uma novidade por conta da Lei 13.846, exceto aqui, ó, o caso do auxílio acidente, ou seja, se o segurado está recebendo auxílio acidente pura e simplesmente somente o auxílio acidente, não vai ser mantida a qualidade de segurado sem limite de prazo porque ele está recebendo esse benefício. Então isso aqui é uma novidade, ok?
Mas para responder a questão, bora mais rápido, né? Segunda situação é a cessação, não é? É a cessação das contribuições do segurado obrigatório. Qual é o período de graça? 12 meses. Até 12 meses, não é? Até 12 meses. Beleza. Terceira situação é a cessação do benefício por incapacidade. Ou seja, o segurado está recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, cessa o benefício. Qual é o prazo? Período de graça? Até 12 meses. Na verdade, tem um macete dentro desse macete, que é, eu não sei o período de graça, chuta 12, não é? Então, 12 meses, 12 meses. Qual é a quarta situação? O segurado que está cumprindo pena, não é? Então, do livramento, olha só, do livramento, qual é o prazo? É a nossa questão. 12 meses, até 12 meses. O segurado que foi acometido de doença de segregação compulsória. Então, cessada a doença de segregação compulsória. Qual é o período de graça? Chuta 12 meses, até 12 meses. Qual é a sexta situação? É a cessação das contribuições. Mas no caso aqui é dos segurados obrigatórios. No caso aqui é do segurado facultativo. Qual é o período de graça? Chuta 12, Ítalo. Não. Se chutar 12, você vai se arrombar. São 6 meses de período de graça. E aqui do licenciamento, o segurado que foi chamado a cumprir ali suas obrigações perante as Forças Armadas. Então, do licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas, chuta 12, vai se arrombar de novo. São 3 meses de período de graça. Pessoal, para responder a questão, simples assim, é essa quarta situação aqui, ok? Então, o cara vai preso, cumpre a pena, é solto, do livramento, 12 meses de período de graça, ok? Então, portanto, sopa no mel, simples assim, são 15 questões nessa prova para procurador, e a primeira é certa: Jorge manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após o livramento, beleza? Os irmãos Fátima e Ronaldo, plenamente capazes e sem nenhuma deficiência física, intelectual ou mental, possuem as seguintes características. Ambos enquadram-se em famílias de baixa renda. Família de baixa renda é uma família com renda de até 2 salários mínimos. Fátima tem 30 anos de idade e Ronaldo 35. Então, entre eles, houve já a perda da qualidade de dependente, ok? Fátima não tem renda própria, dedica-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. Então, Fátima é o quê? Uma dona de casa. Pronto. De família de baixa renda. Então ela vai poder contribuir com aqueles 5% do salário mínimo. Beleza. Aí vamos lá. E vai ser ela enquadrada aqui na qualidade de segurado facultativa. E Ronaldo, ele contribui como segurado trabalhador avulso. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte: Fátima e Ronaldo não preenchem os requisitos para serem dependentes previdenciários um do outro. Certa! Como disse, porque não tem deficiência, não tem nada, são acima de 21 anos, pronto, um abraço, tchau. Beleza? São dependentes da terceira classe, não é? Vamos nessa, questão número 3. Olha só, é o mesmo texto, não é? Então tem lá os irmãos Fátima e Ronaldo, tudo certinho, a gente já sabe, Fátima é de família de baixa renda, Ronaldo é um trabalhador avulso. Aí vem a assertiva e diz o seguinte: a partir dessa situação, julgue o item seguinte: nem Fátima, nem Ronaldo fazem jus à aposentadoria especial. E aí, você marcaria o quê? Bem, de bate-pronto eu marcaria certo, mas é meio que forçando um pouco. Eventualmente alguém vai entrar com recurso dizendo o seguinte: olha, Fátima, eu não tenho dúvida, porque é uma dona de casa, claro que não está trabalhando exposta a agente nocivo, nada disso. Mas Ronaldo é um trabalhador avulso. E quem tem direito a aposentar-se de forma especial? Empregado avulso e cooperado, associado à cooperativa de trabalho e de produção. Então, portanto, inicialmente a banca trouxe o gabarito como certa, assertiva. Aí a galera entrou dizendo: não, mas espera aí, Ronaldo, ele poderá fazer jus à aposentadoria especial desde que exposto a agentes nocivos. Então, o que a banca fez? Inicialmente trouxe o gabarito como certa, mas depois anulou, foi anulada a questão, ok?
Então, porque ficou dúbio interpretação no caso do Ronaldo. Ronaldo é um trabalhador avulso e, em tese, ele teria direito a aposentar-se de forma especial. É claro que o texto não trouxe nada em relação a isso, não traz nenhuma dica, nenhuma pista de que ele trabalha exposto a agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos ou o conjunto desses agentes, fazendo com que ele bastasse contribuir 25, 20 ou 15 anos de tempo de contribuição. Mas aí veio a banca e fez o quê? Deu uma chapuletada, anulou a questão. Bem, a próxima aqui eu já mantive até aqui, olha só, falsa. Não é? Questão número 4 diz: Ronaldo poderá contribuir para a Previdência Social com alíquota de 5% sobre o limite mínimo mensal. Beleza, ele poderá contribuir sim, não é? Se ele... Epa, não. Que loucura, não, que loucura, me atrapalhei aqui porque eu já tinha comentado essa questão em outro vídeo. Ronaldo é um trabalhador avulso, é claro que ele não pode contribuir, ele é um trabalhador avulso, é claro que ele não pode contribuir, não é? Com 5%, porque isso é direito de dona de casa ou de microempreendedor individual. No caso da dona de casa ainda tem 2 requisitos, né, que é o cadastro único e também ser de família de baixa renda, que no caso é na questão, né, a Fátima é de família de baixa renda, como também o Ronaldo é. Mas o enquadramento dele de trabalhador avulso não dá direito a ele poder contribuir com 5% do salário mínimo. Então, portanto, a assertiva ela é falsa, ok? Tranquilidade brasileira, dona de casa, tem que ser de família de baixa renda, cadastro único dos programas sociais e o microempreendedor. Esses 2 enquadramentos aqui tem como opção contribuir com 5% do salário mínimo. É uma opção, hein? É uma opção. Por quê? Porque a pessoa pode querer contribuir com 20% não sobre salário mínimo. Querer contribuir com 20% sobre R$2.000, porque quer ver seus benefícios, algo em torno de R$2.000. E aí, pegando o gancho, a questão número 5, ela também foi anulada. E por quê? Porque a questão diz assim, o valor da contribuição de Fátima, que é uma dona de casa, de família de baixa renda, diz assim, para a Previdência, deve corresponder a 5% do limite mínimo. Desculpem aqui. Tá. Deve corresponder a 5% do limite mínimo mensal do salário de contribuição. Então, ela inicialmente poderia ser dada como certa, porque a interpretação deve, mas pode. Mas aí veio alguém e falou, claro, enfim, algum ex-aluno meu, e falou o seguinte, olha, a gente até pode forçar como certa, mas a rigor pode, é uma opção. Então, portanto, a questão ela foi anulada. Beleza? Tranquilidade brasileira? Então, o valor da contribuição de Fátima, dona de casa, para a Previdência deve corresponder? Não, deve não. É pode. Pode corresponder. Inicialmente veio como certa e acertadamente foi anulada. Beleza? Questão número 6. Perde o direito à pensão por morte o pretenso beneficiário que, após o trânsito em julgado, tenha sido condenado pela prática de crime que tenha dolosamente ou mesmo culposamente resultado a morte do segurado. Falsa! Porque não tem essa parte aqui, culposamente. Então, ela é falsa, errada. Beleza? Tem que ser homicídio doloso. E agora tem uma novidade na legislação, que é essa suspensão provisória, porque o trânsito em julgado demora muito e aquele filho que matou o pai, que todo mundo sabe que foi o filho que matou o pai, continua recebendo ali, ó, pensão por morte, continua, porque ele só vai ser excluído do rol dos dependentes e, portanto, extinta a sua cota-parte quando houver o trânsito em julgado de um crime de homicídio doloso, ok? Contra o segurado instituidor da pensão por morte. Aí agora tem a possibilidade da suspensão provisória, porque há fundados indícios de que foi aquele filho que matou o pai. Então, administrativamente, através de um processo administrativo próprio, dando ampla defesa, contraditório, suspende o pagamento da cota-parte. É fácil, é tranquilo, é lógico e a gente acerta a zorra toda. Ok? Questão número 7. Ao segurado ou assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido ao salário maternidade pelo prazo de 120 dias. Sim. É assim mesmo? Não é? Certa.
direta, tranquilo. Nascimento do bebê ou adoção, 120 dias. Beleza? Ah, tem mais aqueles 60 dias, mas isso não diz respeito a benefício previdenciário. A empresa tem que ser inscrita lá no programa de empresa cidadã e ela paga esses 60 dias mais e desconta do imposto de renda e não de contribuições sociais devidas pelas empresas, ok? Mas enfim, salário maternidade, 120 dias. Questão número 8, a gente já está chegando na 15, é rapidez, não é rápido, é muito rápido. O salário família será pago mensalmente ao segurado empregado, quem tem direito? Empregado doméstico e avulso, beleza. Por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. O segurado só fará jus ao benefício se tiver como salário de contribuição um valor até certo teto definido em portaria periodicamente. Verdade, não é? É o baixa renda, não é? Verdade, é isso mesmo. Certo? Baixa renda, não é? No caso, baixa renda, que é deixa eu ver se eu lembro, desculpem. Baixa renda, só um instante, baixa renda, eu acho que é algo em torno de R$ 1.364,46, sei lá, é por aí, é alguma coisa assim. Então, para salário família ainda continua sendo utilizado a remuneração mensal, hein? Mês a mês. Então o cara trabalha numa indústria, é um segurado empregado, recebe R$ 1.300 e tem 2 filhos até 14 anos. Aí no mês a empresa olha e fala, você é de baixa renda, você tem 2 filhos, então tome 2 cotas. No próximo mês ele faz horas extras, a zorra toda e ganha R$ 1.370. Opa, você já não tem direito a 2 cotas de salário família nesse mês. No próximo mês ele volta a 3.660, 2 cotas de salário família. Salário família... O paradigma é remuneração mensal, a última remuneração, para ser enquadrado ou não como de baixa renda, ok? Isso é verdadeiro para o doméstico, para o avulso e para o segurado empregado. Estou dizendo isso porque a baixa renda para o auxílio reclusão agora é uma média dos salários de contribuição encontrados no período de 12 meses para trás da data do recolhimento à prisão. Então, mudou completamente, hein? Antes também era a última remuneração. Antes de ser preso, qual foi seu último salário de contribuição? R$ 1.300. Ah, então seus dependentes terão direito ao auxílio reclusão. Agora não mais. Agora você foi preso? Beleza. Então, essa data aqui da recolhimento à prisão, recua-se 12 meses, faz uma média do que encontrar e compara com esse valor. Ok? Tranquilidade? Simples assim, não é? Será automaticamente cessada, a partir da data do retorno, a aposentadoria por invalidez de quem retornar voluntariamente à atividade. Verdade, cara. A gente aqui no Se Joga, não é? A gente vê isso com tanta tranquilidade, não é? Com tanta tranquilidade. É assim mesmo. O aposentado por invalidez, qual é o pressuposto? É de que ele está inválido para exercício de qualquer atividade. Se o cara volta e a Previdência sabe que ele voltou, cancela o benefício imediatamente, a partir da data do retorno. Agora, o cara está aposentado por invalidez e ele sente que ele tem capacidade ainda total ou residual de trabalho, ele vai à Previdência e peça uma nova perícia para justamente permitir esse retorno ao trabalho. E por que isso, Ítalo? Porque tem diferença. Se ele volta sem comunicar, cessa de imediatamente. Imediatamente aqui, automaticamente, como a questão está dizendo. Mas se ele pede para retornar, aí o benefício é mantido por algum período, a depender, não é? A depender se foi uma recuperação total e dentro de 5 anos, ou se foi uma recuperação parcial ou após 5 anos, ainda que total. Então aí tem as mensalidades de recuperação, ok? Mas é massa, não é? É tranquilo, é tranquilo. Dá para acertar a questão. Questão número 10. Vamos nessa. Jorge, na qualidade de contribuinte individual, vinha contribuindo até o início do cumprimento da pena de reclusão pela prática de crime de homicídio qualificado, não tendo feito mais contribuições. Com referência a essa situação, é porque eu afastei as questões, não é? Mas essa é referência à nossa primeira questão. Mas vamos lá. Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado de Jorge ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição de contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término do prazo de 12 meses após o livramento. Cara, esses caras assistem às nossas aulas. Certa! Galera, olha só, galera aqui do Se Joga, não é? Dá pra dar risada, não é? Todo mundo aqui já sabe que todos esses prazos aqui, não é?
efetivamente, todos os prazos aqui, efetivamente, eles são acrescidos de mais 1 mês e 15 dias. Ou seja, a perda efetiva da qualidade de segurado vai acontecer a partir do 16º dia do segundo mês, ok? Então, do segundo mês, quando se acaba o prazo. Então, acabou o prazo, os 12 meses em janeiro. Então, passa fevereiro, março, 15 dias, no dia 16 de março ocorre a perda efetivamente da qualidade. Ainda que em prova se cobre sempre 12, 6, 3, 12, sem limite, tudo certinho. Mas essa questão aqui quis saber quando é que efetivamente ocorre a perda da qualidade de segurado, soma-se a todos os prazos mais 1 mês e 15 dias, que é justamente o que diz a questão. É justamente, ó, a questão diz, ó, quando é o prazo para recolher contribuinte individual, o prazo do contribuinte individual de segurado facultativo que vai com o carnê, é o dia 15 do mês subsequente, né? Então ele diz aqui, ó, o reconhecimento da perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual, que é dia 15, então vai ocorrer no dia 16, relativa ao mês imediatamente posterior ao prazo. Então, qual é o mês? Acabou o prazo em janeiro, os 12 meses, acabou em janeiro. Então, qual é o mês posterior a janeiro? Fevereiro. Quando é que vence a competência fevereiro se o cara for um contribuinte individual, um segurado facultativo que queira recolher? No dia 15 de março. Se não houver esse recolhimento, no dia 16 de março, ele efetivamente perde a qualidade de segurado. Simples assim. Para a gente responder, tranquilidade, ó, é só pegar os prazos e somar mais 1 mês e 15 dias. Beleza? Tranquilo? Joia! Maria solicitou a Previdência Social auxílio acidente, não decorrente de acidente do trabalho. Beleza, porque é acidente de qualquer natureza. Mas seu pedido foi indeferido sobre o fundamento de que ela não teria cumprido o tempo de carência. É loucura, não é? Não é loucura? Porque auxílio acidente não tem carência. Então vamos lá. Legalmente estabelecidos 6 anos depois do pedido, ela ingressou com uma ação previdenciária para o recebimento do referido benefício. Considerando essa situação hipotética, à luz das normas vigentes acerca de direito previdenciário, julgue o item seguinte. O direito de ação perseguido por Maria ao ajuizar a ação previdenciária está prescrito? Não. São 10 anos, é um prazo decadencial, visto que se passaram mais de 5 anos desde a negativa administrativa. Da negativa administrativa, 10 anos, é um prazo decadencial. O que é prescrição? O que seria um prazo prescricional em relação a isso? É de que, como ela passou 6 anos, ela só vai conseguir reaver, se tiver direito, e vai ter 5 anos de pagamento, ok? Porque prescreveu o primeiro ano. Ela comeu mosca, ela tinha 10 anos para pedir a revisão, beleza. Mas tem 5 anos para haver prestações vencidas. Como já passaram 6 anos, o primeiro ano ela já perdeu ali as prestações. Ainda que ela tenha direito ao benefício, ela só vai conseguir reaver os últimos 5 anos de pagamento. Ok? Aí vamos lá. Então, essa questão é o quê? Falsa. Falsa, porque o prazo é decadencial de 10 anos. Maria solicitou a Previdência Social auxílio acidente. Não, aí é o mesmo texto, aí diz... Como a concessão do auxílio acidente independe de tempo de carência, a decisão administrativa de indeferir foi incorreta, certa. Rapaz, que prova é essa, velho? Auxílio acidente independe de carência. João, casado com Ana desde 10 de janeiro de 2018, é segurado do regime geral de previdência em 1º de julho de 89, na qualidade de contribuinte individual. Ele pretende solicitar ao INSS, no 1º de julho de 2019, dia do seu aniversário de 50 anos, sua aposentadoria por tempo de contribuição. Considerando essa situação hipotética e as disposições legais vigentes acerca do direito previdenciário, julgue o item que se segue. Considerando o tempo de casados, caso ele venha a falecer por morte, qualquer motivo, em junho, ela terá direito à pensão por morte. Bem, eu não quero nem saber, eu não vou nem fazer conta. Não é? Eles casaram aqui, não é? Em 1º de 2018. Ele teria quantos meses de casado até junho, né? Até junho ele teria, sei lá, quantos meses aqui? 12
com mais 6, 18. Ele não terá direito à pensão. Ela não terá, mesmo que não tivesse esses 18 aqui, viu? Meses com mais... Ah, não, peraí, desculpem. É porque eu estava tentando... Eu queria não olhar as datas, porque por mim não importa as datas, porque a pergunta ela é muito direta. Então bora responder conforme a pergunta e depois eu faço aqui. Ela não terá direito à pensão por morte. Que zorra é essa? Ela terá direito à pensão por morte? Porque ainda que não cumpra os requisitos de 18 contribuições e de 2 anos de casamento, ela terá direito a 4 meses. Então é claro que a questão ela é falsa, porque ela terá direito. Agora, por quanto tempo ela terá? A questão aqui quis confundir, não é? Então, eles estão casados de quando? De 1º de 2018 a 6 de 2019. Então, eles têm 18 meses de casamento. Ora, os requisitos para se utilizar a tabela, para se encontrar os prazos de pagamento de pensão por morte diferentes de 4 meses, requer 18 contribuições e 2 anos de casamento. Então, como não foi observado os 2 anos de casamento, ela terá direito à pensão por morte de 4 meses e ponto final. Mas ela terá direito. Ok? Quando a questão diz que ela não terá direito, já está errada e um abraço. Beleza? Tranquilo? Questão 14. É o mesmo texto e diz: considerando essa situação hipotética, por ele ser um contribuinte individual, o João será assegurado... Por ele ser um contribuinte individual, João será considerado segurado facultativa. Cara, isso aqui é muita loucura, velho. É o famoso se joga maluco. Não poderia imaginar... Eu sempre acho as questões de direito previdenciário fáceis, não é? Uma questão ou outra, porque é mal escrita, porque gera alguma interpretação dúbia, alguma coisa, aí a gente acaba que fala, zorra, como é que eu responderia essa zorra aqui? Pô, então eu vou responder e entro com um recurso, se for... Enfim, eventualmente ocorre como a famosa questão do Pedro, não é? Do INSS 2016, que para mim estava clara, né? A gente, inclusive, fez recurso, mas a banca, enfim, aquela loucura que teve lá. Então, eventualmente ocorre uma questão ou outra, mas normalmente as questões elas são fáceis. Mas essa aqui está no top 3 das questões mais fáceis. Que zorra é essa? Por ser contribuinte individual, ele então é segurado facultativo. Isso aqui é negócio absurdo, não é? Então, portanto, ela é falsa. O cara aqui não sabe a regra do CADES-F. O cara é contribuinte individual e ponto final. Ora, se eu sou CADES, eu não posso ser F. Essa não é a nossa regrinha? Se sou CADES, não posso ser F. E por último, diz assim, na data de seu referido aniversário, João ainda não terá cumprido os requisitos para começar a receber a aposentadoria a tempo de contribuição. Verdadeiro, né? Certíssima, certa. Por quê? Porque agora a gente tem que fazer conta. Bem, ele começou a trabalhar em 89. E aí, no mesmo mês ali, 2019. De 89 para 2019, dá quantos anos? Dá 30 anos, não é? 30 anos de contribuição. Ora, aposentadoria, tempo de contribuição para homem, tempo de contribuição homem, requer o quê? 35 anos. 35 anos de contribuição. E ele só tem 30. Simples assim, um abraço, facílima também. Então, galera, esse foi o nosso encontro comentando questões anos 2019. Vamos juntos nessa caminhada, conte conosco. Eu sou o Ítalo Romano, parceria com o Titã Flaviano, nós somos os titãs do direito previdenciário. Valeu, galera. Nessa, projeto na mão grande. Fala aí, pessoal, tudo certo? Começamos então mais um projeto aqui pelo Instagram comentando 50 questões de direito previdenciário